começar, quem aqui trabalha numa empresa que tem menos de 2 anos? O resto trabalha em empresa com mais de 2 anos. Beleza. E quem aqui trabalha numa equipe que hoje está na moda chamada Squad, ou que tenha designers, PMs e... Legal. Então, beleza. Essa era para mim. Então, meu nome é Laila, eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Federal, mas não segui essa carreira, trabalhei um tempo como desenvolvedora front-end, 4 anos, e hoje eu trabalho com design de produto no Olixe e também hosteio a 3ª temporada do PodTech, que é um podcast de tecnologia, criatividade e inovação. Eu trouxe um pouco dessa pergunta, quem já ouviu isso, dessa frase, alguém falando em algum pitch, ou aquele tio que teve aquela ideia maravilhosa de falar quero ser o Uber da saúde, ou quero ser o iFood de tal coisa. Quando a gente ouve isso, o que o Uber representa no mercado? O Uber ele é uma forma de explicar algo que já foi consolidado por ele mesmo. É uma facilidade. Ou o iFood, né, que explica delivery, a facilidade de você ter algo na sua casa. Então, o que essas empresas conquistaram foi realmente entraram na cabeça das pessoas como um adjetivo para o que elas executavam e antes não tinham. Mas não, esse não é uma palestra sobre o Uber. Então, eu trouxe aqui alguns dados que do Censo Start de 2017. Eles fizeram uma análise do mercado brasileiro de startups e, de acordo com a Fundação Dom Cabral, 25% dessas startups morrem no primeiro ano. Então, beleza, a gente não tem muita gente aqui que está nesse estado, isso é positivo. Mas dessas 25%, do restante que conseguem sobreviver no primeiro ano, 46,2% estão queimando dinheiro. Então, por mais que eu acredite muito em você não só trabalhar por dinheiro, o mercado ele funciona em cima do dinheiro. Então, quando você tem uma ideia ou quando você tem uma empresa, você sempre vai buscar o lucro ou buscar que essa empresa cresça monetariamente. Então, quando você tem quase da metade dessas empresas queimando dinheiro, ou seja, elas não estão rendendo, o que os empresários vão querer de você, desenvolvedor, ou de mim, designer, ou, enfim, dos funcionários dele? Uma outra análise que foi feita, uma pesquisa pela Envision, um reporte do ano passado, daí já é uma pesquisa mundial, eles analisaram mais de 2.000 e poucas empresas e eles identificaram sobre a maturidade do design dentro dessas empresas. E 3/4 dessas empresas melhoraram a qualidade do produto deles utilizando design e 70% reformularam produtos e portfólios utilizando design. Bom, acho que todo mundo já teve casos, não só de tecnologia, mas em que falaram, porra, quem foi o designer que fez essa merda? E, na verdade, quando uma pessoa ela tem um problema com alguma coisa, a culpa não é dela, é do design. E vejam, eu falei design, não designer. O design, ele, muito mais que uma hard skill, muito mais que você saber fazer uma tela, ele é um mindset. Então, e, além disso, ele é uma capacidade adquirida. Então, o design ele é uma forma de você resolver problemas de forma criativa. Quem aqui precisa resolver problema todo dia? Yes, isso aí. Então, vocês são designers. Porque o design é uma forma de resolver problema, quando você procura definições de design. Isso entra um pouco no termo de UX, que está muito na moda. Hoje, muitas empresas estão começando a aderir à entrada de designers, principalmente startups. Muito daquele cenário, daquela pesquisa do Envision mostra isso, que as empresas estão buscando entender o que designers fazem, e, na verdade, não quer dizer que antes elas não tinham designers lá dentro. O X foi um termo usado pelo Don Norman lá quando ele era vice-presidente de tecnologia da Apple, e ele significa User Experience. Mas o que é isso? A experiência do usuário engloba todos os aspectos de interação do usuário final com a empresa, seus serviços e produtos. Ou seja, quando eles cunharam esse termo, eles tinham a percepção de que, beleza, a gente tem um computador, que é uma máquina maravilhosa, que todo mundo quer ter, todo mundo quer comprar, mas, vamos lembrar do computador, que era aquela máquina gigantesca, aquele caixote que precisava de uma transportadora para chegar na sua casa. E todo esse processo de comprar, ver na loja, comprar, receber em casa, era tenebroso para os usuários, porque eram muitos fios, eles não sabiam como montar, e, como
aquele pessoal hoje virou o pessoal de hoje que tipo, é só apertar um botão que tipo, sua avó consegue ligar um computador. Opa, peraí. Travou. Então, eu fui pesquisar como explicar UX. Basicamente, memes. Da forma mais crua de se dizer, o design ele acaba sendo um pouco limitado quando você pensa na experiência, porque você projeta algo, não na teoria, né? E se você não levar em consideração a experiência ou como aquela pessoa quer executar aquilo, ou a palestra anterior, não sei se todo mundo estava aqui, mas, por exemplo, o cara da cadeira de rodas, qual a experiência dele sentado ali olhando para uma luzinha? Será que alguém pensou nisso? Fica a dica. Né? Bom, claramente o designer que fez isso não tinha muita noção de UX. E é justamente isso que eu falo, quando você está projetando algo para alguém ou para algum uso, se você não considerar o contexto dele, dificilmente você vai conseguir ter uma boa experiência. Falando um pouco de o que UX engloba, quando... Ops. Ai, tá bem ruim, né? Olha o designer. Não pensou nas pessoas que estão vendo. Eu juro que para mim dá para ver. Mas, basicamente... Eu consigo apontar isso aqui? Então olhem na TV, galera. Mentira, é culpa do designer. Basicamente, esse grandão aqui é o que é UX. E tudo que está dentro dele, eu vou ler algumas coisas, tudo que está dentro dele são disciplinas que o UX engloba. Então, você tem design de interação, design visual, que é o que normalmente a galera fala, design, é isso que você faz. Não. Você tem a arquitetura da informação, você tem informática, você tem especificações funcionais dentro do design, e daí que eu começo a entrar por que eu estou aqui falando de design. Você tem também toda a parte de IHC, que eu acho que, pelo menos na minha faculdade, eu tive essa matéria. Fatores humanos, então, de novo, o exemplo do amigo lá da palestra passada, que você tem um cara que ele tem uma deficiência física e ele está sentado numa cadeira de roda. Quais os fatores humanos dele? Beleza, e agora ele quer locomover aquela cadeira de roda com a mente dele. Então, qual é a experiência dele sentado ali, olhando para uma luzinha que pisca? Vamos pensar nisso. Beleza, não estou julgando, tá? É muito legal. Mas é bom pensar. E quando você traz um pouquinho sobre as matérias e as pessoas envolvidas, né, você começa a perceber que não é só um designer que vai resolver a experiência. Você tem toda a parte de pesquisa, de análise de dados, né, de toda a parte interacional, arquitetura da informação, e daí você começa a bater muito em questões de, tipo, vocês trabalham com a arquitetura da informação para desenvolver um serviço ou uma API, para construir ela. E a gente também. Então, conteúdo também e front-end nesse caso. Mas e tudo isso é importante por quê? Quem aqui usa algum deles? E o que vocês fizeram para escolher entre um deles? Ou, não sei. Então, é justamente isso. A gente está num mercado onde a gente tem concorrência, sim. Então, provavelmente, se você trabalha com um produto ou você trabalha em empresas corporativas, você vai ter concorrentes indiretos ou diretamente. E o que faz o seu usuário ou o seu cliente escolher o seu produto? Sinceramente, quando eu programava, eu utilizava o Atom. E quando saiu o Visual Code, que ele tinha integração com o GitHub, eu chorei. Eu queria muito, porque eu não sei mexer na terminal direito, por isso que eu deixei de ser programador. Mas é justamente olhar o quanto você está entregando para o teu usuário. Por que o Vim é tão apaixonante para os desenvolvedores? O que ele tem de diferente? Ou o que ele tem de mais legal? Mas, então, no final, é só contratar mais designers? Não. E é por isso que eu estou aqui. O código que você escreve, ele impacta, sim, na experiência do usuário. Quando você está desenvolvendo, eu imagino que quando vocês olharem essa imagem, tá, beleza, né? Aonde eu entro, porque isso aqui é uma conferência de Python, não de JavaScript. Quando você está desenvolvendo,
Vocês são as pessoas que suportam isso. Então, de nada adianta eu desenhar um protótipo lindo e maravilhoso lá no InVision, fazer meu usuário se apaixonar por ele, se a hora que chegar para dentro do time, ele não ser possível de ser construído. Não adianta nada eu desenhar ali uma interação onde no protótipo ela funciona e a API, ou enfim, o request demorar 3 segundos e o meu usuário ficar sem feedback, ficar clicando 30 vezes e flowdar o serviço. De nada adianta. Porque é a experiência que conta a hora que eu estou utilizando. Design bom é um design invisível, e é vocês que nos ajudam a deixar ele invisível. Aqui é Listers, que estão aqui, né? Desculpa, mas... Aqui é um exemplo que eu briguei muito sobre... travou. Sobre geração de etiquetas que a gente tem. O nosso usuário ele precisa clicar num botão e só numa segunda tela ele vai ter o resultado daquilo. Beleza, eu consegui ali. E ele chegou nessa parte gerando etiquetas. Ok, vou esperar. Não gerou, não gerou, não gerou, não gerou de novo. Atualizei, não gerou de novo. E ele fica, se vocês olharem a barrinha ali embaixo, ele fica 3 minutos esperando gerar a etiqueta dele. Ainda está esperando. Aí eu acelerei o vídeo para não cansar vocês, igual ele estava cansado. O que isso está acontecendo? Sim, eu entendo os empecilhos técnicos disso. Os desenvolvedores que trabalham comigo explicaram. Mas você percebe que são vocês que conseguem resolver isso, não sou só eu? Sim. Sim. Eu preciso de vocês. E os benefícios da gente trabalhar junto estão muito envolvido nisso. Esse é um exemplo bonitinho, né, de pessoas, designers e desenvolvedores trabalhando junto. Eu entendo porque a gente precisa de um erro 404, porque quando você vai inspecionar o porquê que, sei lá, 404 é not found, mas beleza. Sei lá, um erro 500. Para vocês é muito mais fácil, vocês têm o conhecimento, então você ter uma API que retorna erros, né, de forma técnica que para vocês fiquem mais claros, beleza, faz muito sentido. Agora, para o teu usuário, ele não tem nem noção o que é 404. Ele não tem noção por que ele clicou naquele botão e ele não achou o que ele queria. Esse é um problema de design. E quando você deixa assim mais bonitinho, você consegue, beleza, né, fofo, né, não preciso chorar, aconteceu um erro e está tudo bem. Agora, é muito melhor do que aquelas páginas amarelas ou vermelhas ou cheio de informação técnica que ele fica perdido e ele tem medo e ele nunca mais volta. Minha mãe nunca mais voltou para o navegador depois que ela teve erro, assim. E daí eu entro num ponto que eu estava, agora quando eu cheguei aqui, tem aquelas fotos bem bonitas ali na frente, que eles trazem de como era aqui a faculdade, com aqueles computadores gigantescos. Eu vi uma foto que tinha 2, provavelmente, programadores com um puta cálculo matemático atrás. Quando a tecnologia ela surgiu, ela era muito restrita a um objetivo. Cara, é uma forma fácil de eu fazer matemática, de eu fazer cálculo. E nisso, né, desenvolvedores e... Não existia nem designer naquela época, né? Você tinha desenvolvedores focados em, cara, como que eu otimizo esse cálculo? Como que eu faço... Sei lá, quando eu penso antigamente, eu penso muito em NASA, em coisas, IBM, fazendo tudo isso. E hoje, a tecnologia ela já não é só isso. Ela está envolvida no nosso dia a dia. Tipo, a gente está aqui lidando com tecnologia. Eu vou para minha casa, eu quero jantar, eu preciso de tecnologia se eu uso o iFood. Então, ela está permeando o ambiente social. E é aí que a gente começa a interagir. É aí que a gente começa a precisar de psicologia, de você entender se, por exemplo, de novo o exemplo da cadeira de rodas. Se o cara que está lá tentando manipular aquela cadeira de roda com a mente dele, o que acontece se ele sentir medo naquele momento? O que acontece se ele, sei lá, se depara com um objeto físico na frente dele e ele ficou estressado? Vocês conseguem entender que são, tipo, tecnologia, nossa, foda pra caralho, eu consegui mover a cadeira de rodas com a minha mente, eu preciso de muita insumo tecnológico, mas, ao mesmo tempo, eu preciso considerar toda a parte psicológica e socioambiental desse cara. Me emocionei, calma, me perdi. Então, os desenvolvedores, cada vez mais, eles não têm só que se preocupar com a engenharia da coisa. Vocês têm que pensar que
tem algo ou alguém utilizando o serviço que vocês estão construindo. E ali é um impacto direto que você tem. Eu não sei onde vocês trabalham, mas no exemplo do Olish, a gente trabalha com vendedores de varejo. São pessoas que, cara, o dia a dia deles é operar pedidos, é eu receber uma venda, pegar o meu produto físico, então eu já saí do meio digital, pegando meu produto físico, guardando dentro de uma caixa, embalando ela, colando uma etiqueta. Então, eu sei que a tecnologia é importante, e ela é muito, mas quando você começa a considerar o ambiente social, você entende diretamente onde essa tecnologia está impactando. Então, o carinha lá da etiqueta, ele ficaria muito mais feliz se aquela etiqueta estivesse disponível na hora para ele. E isso é uma percepção que você só tem se você olha além do seu código. Aqui é a tríade famosa que muitas empresas estão identificando como potencial de crescimento e de evolução do próprio produto. Então, perceba que não existe ninguém melhor que ninguém. É o conjunto dos três, de negócio, de design e de tecnologia, que fazem a experiência acontecer. E a experiência, ela envolve, de novo, todos esses aspectos, desde como eu fiquei sabendo que o seu produto existe, como eu fiquei sabendo que existe o iFood numa propaganda da TV, até o momento em que eu baixei o aplicativo, putz, eu não tenho internet, eu sou uma pessoa de mais baixa renda, minha internet é ruim, ou putz, eu preciso negociar espaço no meu celular para eu conseguir ter esse aplicativo. Aí no momento em que eu abro, ele pega a minha localização automática, tipo, nossa, obrigada, eu não preciso digitar porque minha rua tem um nome gigantesco. Tudo isso envolve, e eu só consigo, né, eu como designer, projetar isso se eu tiver suporte de negócio me mostrando o valor e de tecnologia me mostrando a infraestrutura. Nossa, eu falei rápido até. E o que nós, designers, esperamos de vocês? Cada vez mais, eu percebo que essa interação é muito eficiente para os produtos, para os negócios e até mesmo para o meu trabalho. Beleza, eu me formei em tecnologia, mas eu tenho muitos outros colegas que não. Então, ter essa interação com vocês é muito importante. Vocês conseguirem dialogar com a gente como a gente fala techniquez, né? Mas num nível menos techniquez, para eu poder entender com mais clareza, e eu também tenho a responsabilidade de conseguir entender mais de tecnologia para conseguir dialogar com vocês, a gente vai ter uma interação muito mais positiva para o negócio, para o produto e para o trabalho em si. Então, o que eu espero é que vocês se importem com quem está do outro lado. E esse se importar é justamente, tipo, beleza, esse código foda que eu fiz aqui, que eu demorei uma semana para desenvolver ele ficou muito bom, todo certinho com teste. Beleza, quem está usando está entendendo? Funcionou para quem está usando? Ou como que ele está usando? Questione os impactos na experiência. É muito gratificante quando vem um desenvolvedor e fala, você tem certeza? Eu falo, nossa, vamos dialogar, eu tenho. Não, eu não tenho, normalmente. Questione esses impactos, questione se o que a gente está propondo vai ser realmente o melhor. Entenda o propósito do seu código. Eu sei que quem curte tecnologia sempre vai curtir fazer o melhor código de todos, com um negócio mais fino e tal. Todo mundo quer isso, na verdade, do seu trabalho, né? Mas entenda qual é o propósito desse código. A partir do momento que você entende, com certeza ele vai ser muito mais bem querido e avaliado por quem usa. Porque não adianta nada você fazer um código foda e ninguém usar. Dá vontade de chorar quando a gente faz alguma coisa e ninguém usa, né? Você fica com tanto amor pelo seu trabalho e ninguém usa. E eu preciso da sua ajuda para conseguir projetar a melhor experiência. Eu acho que o objetivo de eu vir aqui numa palestra meio estranha, assim, né, de design no meio de um evento super técnico, é justamente para começar a se aproximar. No meu time, lá no Olish, a gente está começando a fazer isso, então está tendo muitos ganhos, pelo menos para o meu trabalho está sendo muito importante ter essa proximidade com os desenvolvedores, mas eu acho que o mercado não está muito preparado nisso. A gente tem eventos de design, a gente tem eventos de produto e a gente tem eventos de tecnologia. Se a gente não se conversar, isso que eu estou propondo nunca vai acontecer. E é por isso que eu vim aqui hoje, porque eu preciso de vocês para fazer o meu trabalho melhor. E é isso. Acabou. Obrigada.
Primeiro, parabéns, ficou muito bom, de verdade. Gostei muito. O que eu queria perguntar era, eu vejo que hoje em dia o mercado para experiência de usuário é uma coisa que a gente está vendo muito mais do que antes. Eu vejo, por exemplo, a Apple que se preocupa muito mais com isso do que a maioria das outras empresas de tecnologia, e esse acaba sendo o pilar de venda deles, querendo ou não. Mas dentro do Brasil eu não consigo ver um mercado muito aquecido para isso. E aí eu queria saber, do seu ponto de vista, o que você acha, como você vê isso e quais são as oportunidades hoje em dia, para UX principalmente. No mercado brasileiro, realmente, a gente tem aquele censo que eu mostrei de 2017, ele fez uma análise de 720 startups, e delas a maioria era fundada por pessoas mais técnicas, né? Então, quando a área de tecnologia, quem funda a empresa são desenvolvedores. Isso beleza, é massa, porque é uma empresa de tecnologia, você ter fundadores e desenvolvedores são massas, mas daí você começa sempre partindo de tecnologia. Então, a tua empresa ela só vai pensar na melhor qualidade de código e tal. Tendencialmente, tá? Eu tô aqui para mudar isso. Quando você daí começa a pensar, você como desenvolvedor ter esse olhar de design, porque, de novo, não é um designer que vai mudar a experiência, são pessoas com mindset de design. Então, a partir do momento que você tem isso e você coloca o teu cliente, né, o teu usuário em primeiro plano, você consegue mudar isso. Esse é o mercado como um todo, ele está começando a se aquecer com essa visão de design. O reporte do Invision mostra que designers ainda, o mindset de design ele ainda está numa camada muito baixa, que é ser produtor, é fazer tela, é só fazer coisinha bonitinha. Então, a partir do momento que o design assume, e de novo, design, não designers, assume em camadas mais estratégicas, esse relatório mostra que essas empresas têm 6 vezes mais de crescimento. Então, é isso que a gente precisa dialogar, a gente precisa comunicar. Design, ele não é arte, criativo, bonitinho. Existe processo, você consegue fazer análise de dados em cima de insumos. A questão é para quem você está olhando, se você está olhando para a tecnologia, se você está olhando para o usuário. Então, se você conseguir juntar os dois, falando de oportunidade, assim, o mercado está crescendo muito, a gente tende principalmente no Brasil, as empresas estão começando a olhar para isso, mas precisamos de todos. Laila, obrigado pelos conselhos, pela apresentação. Eu fiquei curioso quando você mostrou, acho que aquele videozinho com a interação do usuário. Eu fiquei curioso em saber que você desse alguns exemplos de quais técnicas vocês usam para analisar a experiência do usuário. Alguns exemplos, além daquele que você mostrou de... Tá, aquele vídeo, ele é um vídeo de um próprio usuário usando a plataforma, que a gente tem o Hotjar, que é uma ferramenta que você consegue ser espião do usuário. Você consegue ver ele interagindo. Mas a experiência, quando eu falo, não é só olhar a tela. Eu falo daquele caso específico, vou voltar lá, peraí. Eu falo desse caso em específico porque eu fui até uma operação física de um seller para tentar entender o que acontece nesse momento. Cara, existem vários processos, cada lojista tem o seu próprio processo, mas o fato dele estar esperando atrasa a operação. Então, imagina assim, eu fui lá no meu estoque, eu peguei o meu produto, eu guardei nessa caixa, eu preciso botar na etiqueta para mandar para o carro dos Correios, que está aqui na minha porta, batendo, esperando para pegar o meu pacote. Não deu. Ele ficou 3 minutos ali esperando. Então, não é só olhando a interface, é você realmente entendendo o contexto onde ele está inserido. Eu sei que muitos produtos de tecnologia, você realmente vive no universo de tecnologia, dentro do computador. Então, você não precisa entender cenários que nem esse, né? Esse caso que existe um outro fluxo que é físico. Mas, ainda assim, eu estou dirigindo um carro e você está fazendo um aplicativo para o meu carro, você tem que entender que eu estou num contexto onde eu tenho a minha visão periférica só, eu não posso tirar a minha mão do volante, tudo isso. Então, a minha dica de o que usar cara, vai viver a vida do seu usuário um pouquinho. E é isso. Olá, boa tarde. Oi. Achei muito legal a tua palestra. Eu achei curioso porque eu programo muito, mas eu sou formado em design. E basicamente, eu já programava, que acho que era nerd desde criança.
E meu primeiro emprego foi numa produtora digital, justamente sendo a pessoa entre o time de design e o time de programação, para acabar com aquelas picuinhas de o design faz uma coisa, chega na programação, isso aqui não dá para implementar, e ficava uma briga, né? E eu achei isso infernal e saí e fiquei só programando o resto da vida, resumindo muito. Mentira, mas enfim. Daí eu queria te perguntar, como eu não vejo esse tipo de problema, isso que eu estou te contando faz tempo, eu sou velho, então foi 2005. Eu ia te perguntar, que metodologias você tem achado hoje para integrar as equipes dessa forma que tu está convidando a gente a fazer? O que tem funcionado e, principalmente, quase que ninguém fala o que não tem funcionado. Sim. Em termos de metodologia para isso. Obrigado e parabéns de novo pela palestra. Obrigada. Eu acho que a primeira coisa, assim, você... Por exemplo, eu recentemente fiz um curso chamado UX Agile. Esse é um curso onde ele faz uma proposta justamente onde o designer entra. Porque todo o manifesto ágil, se você lê ele, ele é total embasado em design, sabe? Ele preza muito por isso. Mas quando você põe um designer na equipe, todo mundo se perde. É o cara perdido na equipe. Então, assim, não vou dizer que, por exemplo, no Olish a gente faz o melhor jeito. Não, a gente ainda está construindo e aprendendo a como fazer esse trabalho. Mas eu acredito que a principal coisa é você ter designers que conseguem falar um pouco mais técnico, de conseguir entender o problema real da tecnologia, ou as limitações reais dela, e você ter desenvolvedores que conseguem entender o valor daquela experiência que está sendo proposta. A partir disso, qualquer framework que você enfiar no meio vai funcionar, entendeu? A questão é soft skill, não é um processo. São pessoas trabalhando com pessoas, cada um tem o seu ponto positivo, né, para contribuir. Mas o framework lá de UX Agile é muito bom. Eu recomendo. É isso. Isso? Não, tem mais. Oi. Olá. Laila, em uma empresa pequena, assim, onde o time basicamente é composto só por desenvolvedores, a gente não tem a parte dos designers. Aí o desenvolvimento ali é responsável por tudo, desde conversar com o cliente e entender o que ele quer, até escolher o ícone que vai pôr no botão. Qual conselho você daria para a gente fazer a parte do design da maneira menos errada possível? Qual seria o caminho o caminho das pedras, para a gente ter pelo menos noção do que está fazendo? Sim. Entendeu? Tá. Eu acho que a primeira, de novo, não precisa ter um designer na equipe, porque design, como eu falei, é um mindset, é a forma que você trabalha, né? Eu acho que primeiro, sim, é você entender o seu usuário e entender da percepção dele. Design, ele fala muito de empatia. Então, você não pode conversar com ele pensando já em todas as limitações técnicas que você vai ter para fazer o que ele quer. E eu sei que a gente faz isso no dia a dia. Eu sei que é difícil, porque a gente sabe a bucha que a gente vai ter que enfrentar para fazer o que ele quer. E o que ele quer ainda é perigoso falar, porque às vezes o designer fala que ele quer A e, na verdade, ele não quer. Então, você trabalhar a observação daquele usuário naquele contexto é um ponto, sem essa barreira, né? Tenta esquecer que você vai ter a bucha de fazer um negócio. Presta atenção em como ele está utilizando, né? O que ele está querendo e o que você está observando que ele quer. E daí, depois disso, depois de coletar essas informações, você parte, tá, beleza. Então, acho que o problema é esse. Definição de problema, né? Ter um problema muito claro do que você quer resolver e daí sim você parte para a solução. Então, não adianta você querer já buscar o problema pensando na solução. Vai entender o problema. E daí tem várias metodologias, design thinking, post-it. Tem várias formas, são frameworks que te ajudam a entender esse mindset, mas que na prática, é você ir lá e perceber o teu usuário e dar importância para ele, colocar ele como um ponto importante. E depois você pensa na solução e na tecnologia. É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Alguém tem alguma certeza também? Oi, Laila. Meu nome é Juliana, sou designer também. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre como é essa interação entre áreas na Olist e se vocês têm algum processo para criar essa cultura e mindset de design e se você pudesse contar um pouquinho. Tá, jabá, time. Então, a gente está aprendendo muito isso. Isso é uma barreira que a gente teve, principalmente que o Olist, a parte de tecnologia dele é bem
tipo, forte. A gente tinha um CTO que ele tinha uma opinião muito forte com relação a isso, e a base do Olist foi construída sem esse mindset de design, assim, sem ter designers olhando para o produto e tal. Então, a gente tinha um problema de tecnologia e, cara, foi muito bem resolvido, assim, até um ponto. Só que daí a gente começou a encontrar essas barreiras de design, né? Vamos colocar assim. O que a gente começou a fazer é realmente colocar os designers dentro dos times. Então, hoje a gente tem os squads que tem um PM, um designer e desenvolvedores. E começar a trazer essa visão. Cada squad lá está funcionando de um jeito, assim, tipo, como eles encontraram esse equilíbrio. Mas, basicamente, a gente tem cerimônias, então a gente acompanha todas as cerimônias, o designer tá nos refinements, está conseguindo entender tanto a parte da viabilidade técnica, quanto também passar um pouco dessa visão, desse propósito. A gente tem... o nosso time de design, ele tem também um setor, não é bem um setor, mas a gente faz algumas pesquisas com o usuário, a gente está interagindo, mas isso não é restrito ao usuário. Então, assim, o PM vai junto, e quando a gente consegue tirar o desenvolvedor um pouco do código, a gente tenta levar isso. Tem algumas equipes que, realmente, o teste de usabilidade, a gente chama o desenvolvedor para participar, justamente para ver, tipo, cara, olha o que o teu código tá fazendo, saca? Então, eu acho que o Olist específico está caminhando muito bem para essa linha que eu estou propondo. A gente está encontrando algumas barreiras, sim, mas não é impossível. Esse mindset, trazer as pessoas, né? Porque a gente está falando de pessoas aqui, desenvolvedores, né? E designers e PMs são pessoas. Então, encontrar esse equilíbrio na interação, assim. Mas não é tão fácil assim. Brincadeira. Léo, fazendo um pouco o papel do advogado do diabo aqui, primeiro, parabéns pela palestra, concordo muito com vários pontos que você trouxe, só que ao mesmo tempo a gente eu sou desenvolvedor, né, e um dos problemas que eu vejo como desenvolvedor é que falta tempo e foco para eu conseguir fazer meu trabalho direito, né? Então, tipo, é muita reunião, muita interrupção, muito dessas outras coisas. E sim, eu concordo que os desenvolvedores têm que sair realmente um pouco do código, mas como a gente faz isso integrado com essa outra parte de uma forma que não atrapalhe o trabalho, porque essas soluções não são simples de fazer. Então, se o desenvolvedor está acompanhando o discovery, está indo visitar o usuário, está fazendo isso, quando ele vai ter tempo para codar? Quando ele vai ter tempo para melhorar a arte de programação? E eu gostaria da sua opinião sobre isso. Sim, eu concordo. Eu acho que, assim, a ideia não é você ter 3 pessoas fazendo a mesma coisa, porque senão não tem porquê. Se você é bom em desenvolver código, é isso que você deve estar fazendo. Mas a minha proposta é que, se você tirar um tempo para entender isso, na hora que você for desenvolver, você já vai ter uma visão muito mais clara do que você está fazendo. Então, você vai entender o impacto que ele vai ter lá na linha final, e não vai precisar depois eu chegar para você e falar, tipo, Menezes, olha que bosta, não está funcionando, refaz, vamos refazer junto? Então, é muito isso, porque o design, até então, é muito essa briga. Tipo, cara, olha a etiqueta que não está gerando, cara. E daí a gente não consegue parar, porque não tem tempo, porque é uma fila, porque é uma startup, porque ela tem que correr contra o tempo e não sei o quê. Então, a proposta é justamente, em um momento antes, você buscar o propósito, você entender o propósito junto, para depois você fazer o seu trabalho, que é o que você faz de melhor, que é desenvolver uma tecnologia do caralho, entendeu? E é isso. Som? Tá certo. Bom, Laila, obrigado pela palestra. Assim, como cientista, a gente nunca se depara com a obrigação, entre aspas, de se preocupar com design. Mas, recentemente, eu comecei a colocar essa palavra assim, meio que forte na minha vida, tanto que eu gastei, acho que 1 semana para fazer a minha palestra, porque eu estava preocupado com fazer alguma coisa bonita. Mas, assim, eu não sei muito bem quais princípios seguir, eu só recentemente vi aquela coisa sobre paleta de cores e tudo mais. Há 2 anos você vai ver minhas palestras, é tudo preto e branco, sabe? Então, o que eu ia perguntar é o seguinte, você tem alguma dica para a gente, como cientista também meio sem tempo para estudar as coisas, mas para a gente aprender o básico, assim, para fazer bonito nos artigos, nas apresentações? Sim. Eu acho que primeiro, cara, eu adoro preto e branco, então, assim...
tá bonitinho porque eu quis combinar com a paleta do evento, mas... tem até a bandeirinha, vocês viram? Me esforcei. Mas eu acho que o primeiro ponto no caso da palestra, né, vou usar isso como exemplo. O que você quer com uma palestra? Transmitir conhecimento. O que você tem que fazer? Transmitir conhecimento. O como é justamente você garantir que todo mundo que está aqui vai olhar o teu slide e o que você está falando e vai conseguir receber esse conhecimento da melhor forma. Então, não importa se você vai pôr GIF, se você vai pôr bandeirinha, tipo, cara, eu faço isso porque eu achei bonitinho, mas o fundamental da minha palestra é que vocês entendam o que eu estou falando, é transmitir essa minha mensagem. Então, a primeira coisa é essa, tipo, qual que é o problema que eu estou resolvendo, né? MVP Solution. E depois, cara, tem um livro fantástico, que eu acho que todo mundo deveria ler, que chama O Design do Dia a Dia. É do Don Norman, que foi o cara que escreveu, cunhou o termo UX, né, que era o vice-presidente da Apple. Ele é um livro super... Cara, não... Nossa. Olha a experiência do... Esse é um livro que ele não é técnico de design, ele fala sobre como a gente é infeliz com design ruim na nossa vida. Tipo, de você sentar numa cadeira desconfortável, de você passar numa porta e não saber se ela tem que empurrar ou puxar, sem precisar ter um push. Então, leia esse livro, eu acho que ele vai te dar um bom começo, assim, para poder explorar outras coisas. Mas falando de cientista de dados, tipo, cara, né, dados, pessoas, vocês lidam com tecnologia e tudo, mas isso não impede vocês de entender o propósito daquela tua pesquisa e quem são os envolvidos nela e como eu proporciono a melhor experiência dentro desse contexto para... Isso. Obrigada, galera. Vocês foram muito legais.